Graça e paz, mais uma vez aqui estamos para juntos meditarmos, refletirmos as sagradas letras. Bíblia Sagrada, fonte de vida, alimento para a alma, resposta às todas as nossas indagações, lâmpada para os pés, luz do mundo, luz para o nosso caminho, luz para o mundo através das nossas vidas. Então nós estamos aqui para meditar um pouquinho e é tão bom. Mas antes eu gostaria de dizer para você que eu sou psicanalista, analista clínico. Eu atendo presencialmente na Clínica Viver Care aqui em São José do Calçado, às segundas e quartas-feiras. Também eu atendo em Bom Jesus Tabapuana, na clínica, no Centro Integrado de Saúde, Clínica CIS, às terças e quintas-feiras. E eu atendo via online. Você pode entrar em contato comigo através daqui do canal Mensagem Edificante, através do WhatsApp, através do Instagram, através do Telegram, através do Facebook, para que você possa marcar essa consulta. Eu também sou pastor evangélico, eu coopero com a Igreja Evangélica Vida aqui em São José do Calçado, que o pastor da igreja é pastor Luiz Carlos de Souza. Eu gostaria de falar nesta oportunidade, mas antes dizer, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal Mensagem Edificante. Curta, faça um comentário, você vai nos ajudar, nos ajude. Eu gostaria de falar sobre lições práticas extraídas através da vida de Neemias. Neemias capítulo 1, versículo 2, 3 e 4 diz assim: Veio Hanani, um de meus irmãos, dizendo Neemias, com alguns de Judá, então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Versículo 3, disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham na província, eles estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados, as suas portas queimadas. Versículo 4, tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante Deus dos céus. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Neemias estava em uma terra estrangeira, o povo judeu estava cativo na Babilônia, e Jerusalém estava assolada, com os muros derrubados, as portas das cidades queimadas. O povo que não tinha sido levado ao cativeiro para a Babilônia e permanecia em Jerusalém, eles estavam vivendo em grande miséria e desprezo. A situação era totalmente adversa para o povo denominado povo do Senhor. Mas sabe que um homem nessa história fez a diferença muito significativa que veio a mudar os rumos de Jerusalém, os rumos desse povo. Vejamos agora quais foram os atributos que tornaram Neemias um homem vitorioso diante de uma situação caótica e de muito sofrimento. Olha só a primeira lição que nós podemos extrair. Neemias não se deixou dominar pelo desespero e pelo pavor. O profeta Neemias, ao ouvir as notícias do povo que havia sobrado em Jerusalém, ele se assentou e chorou. Essa reação é algo natural para uma pessoa que está passando por um momento de grande angústia e sofrimento. O choro, saiba, tem a capacidade de colocar para fora a dor interna do coração. Os sentimentos de tristeza, de angústia, são reações naturais do corpo, com o intuito de se livrar da grande carga pesada emocional. Neemias, com o choro, teve um compromisso, ou um comportamento, melhor dizendo, terapêutico, pois ele teve o alívio na alma e das tensões internas através da descarga emocional quando ele chorou vários dias. Contudo, logo após a reação natural, que era chorar, Neemias mostrou uma atitude nova. Ele passa a fazer oração e passa a jejuar perante o Senhor.
O profeta Neemias, ele não se deixou dominar pela tristeza, é o que a gente às vezes permite. Ele não permitiu que o desespero tomasse conta do seu coração, o que muitas vezes as pessoas permitem. Neemias reagiu porque sabia que seu choro não resolveria a crise que havia se apresentado ali diante dele. Ele foi informado. Apesar da tristeza, apesar da angústia e do medo que Neemias estava sentindo, pois ele era um dos cativos vivendo como escravo do rei Artaxerxes, ele não se deixou dominar por nenhum desses sentimentos. Esses dois sentimentos que podem tornar uma pessoa derrotada antes mesmo dela tentar uma solução para os seus problemas, embasada na vida de Neemias. E o primeiro sentimento que pode derrotar uma pessoa é o desespero e o pavor. Se buscarmos a definição da palavra desespero em um dicionário, encontraremos, entre outras, a seguinte definição: desesperança com irritação. Olha que descontrole. Desespero significa falta de esperança na resolução de uma situação. Preste bem atenção, já a palavra pavor é sensação provocada por medo violento ou terror. Uma pessoa apavorada tem um medo descontrolado, porque está aterrorizada, poderá cancelar todo o seu potencial criativo e de raciocínio. A pessoa trava tudo. Saiba que uma pessoa que se deixa dominar pelo desespero e pelo pavor, ela poderá ser derrotada diante da menor adversidade, sem nem mesmo tentar uma solução. Isso se dá porque seus talentos, seus dons, seu potencial como ser criativo e racional é subjugado pelo sentimento que está tomando conta, dominando a alma dele. Dessa forma, mesmo as questões simples podem se tornar bem complexas e as causas pequenas ficam grandes e muitas vezes sem solução. Olha, o exemplo que eu posso dizer para você. Durante o culto de domingo, duas irmãs que estavam no culto e proporcionaram uma cena inusitada aos que estavam presentes. Uma delas se dirigiu ao veículo e percebeu algo errado e falou para a outra que estava na porta, que era a dona do carro. Disse: a sua bolsa foi roubada. Alguém entrou no carro e levou a sua bolsa. A moça que recebeu a notícia entrou em desespero, começou a chorar alto, bater o pé no chão, tudo isso quase na porta da igreja. Então levaram a moça para uma sala no andar superior da igreja. Mas passados 3 minutos, essa mesma moça que havia entrado em desespero, foi carregada para lá, ela volta mais calma e disse uma frase que surpreendeu a todos que estavam vendo a cena. Ele disse: gente, mas a minha bolsa eu levei para dentro da igreja, eu não deixei no carro, está na igreja. Olha o desespero, olha o pânico. Percebam que uma pessoa tomada facilmente pelo desespero, até mesmo seu raciocínio é bloqueado por esse sentimento. Ela se desesperou sem ter tido nem mesmo tempo de pensar onde a bolsa estava. E isso acontece com muita gente no nosso dia a dia. Segundo sentimento, o choro de Neemias. Neemias chorou, o que é uma reação natural, mas ele não se deixou tomar pelo desespero, nem pelo pavor. Ele teve autocontrole. Ei, vamos buscar isso. Sabe que o domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito, está lá em Gálatas, capítulo 5, 22, 23, se refere a dominar esses sentimentos que tentam desestabilizar o nosso estado natural. Outro exemplo bíblico de desespero é o que aconteceu com Agar, a serva de Sara. Quando Sara concebeu e deu à luz a Isaac, pediu para Abraão, com o passar dos meses, que colocasse Agar e Ismael para fora de casa. Deus disse
que Abraão poderia fazer isso, pois o Senhor cuidaria do menino. Está lá registrado em Gênesis capítulo 21, verso 10, 11, 12, 13. Abraão deu para Agar pão e um odre de água, e ela foi para o deserto. Lá em Gênesis capítulo 21, versículo 15 e 16, diz que quando a água do odre acabou, ela colocou o menino debaixo de uma árvore e se afastou com medo de ver o menino morrer. E então ela começou a chorar, morrer de sede, morrer de fome. Agar foi dominada pelo desespero e nem se deu conta que ali próximo havia água. Pois em Gênesis capítulo 21, versículo 19, diz assim: abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Essa passagem bíblica não diz que Deus criou um poço de água, mas que o Senhor abriu os olhos de Agar para que visse o poço. O poço já existia, mas o desespero havia cegado Agar, que não conseguiu ver o óbvio. Ei, desespero, você deixa de enxergar o óbvio. Sabe que o desespero cega a pessoa, anula suas forças e muito também o seu potencial. Por isso, nós não devemos permitir que esse sentimento nos domine. Devemos desenvolver o fruto do domínio próprio, que é fruto do Espírito, de acreditar sempre que para o Senhor não há impossíveis. Vejamos a reação de Neemias quando ouviu as notícias sobre o povo em Jerusalém, que está lá em Neemias capítulo 1, versículo 4. E sucedeu que ouvindo eu essas palavras, ele declarou: assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Perceba que Neemias, logo após a reação natural, chorar e lamentar, ele partiu para a ação, porque ele não perdeu o controle, porque ele não se desesperou. Neemias jejuou e orou, buscou estratégias em Deus para a situação do seu povo. Neemias sabia que a situação era muito urgente, difícil, e que ultrapassou seus limites e forças naturais. Neemias tinha consciência, Neemias não fez nada desesperador, nada por precipitação. Então Neemias clamou ao Senhor, buscando forças, estratégia e capacitação para realizar o que era necessário pelos seus irmãos. Depois que Neemias foi falar com o rei, Neemias novamente orou para que seus pedidos fossem concedidos. Lá em Neemias 2, capítulo 2, versículo 4, 5, 6, diz assim: disse-me o rei, que me pedes agora? Então orei a Deus dos céus, e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Versículo 6. Então o rei, estando a rainha sentado junto dele, me disse: quanto durará tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, e marquei certo tempo. Saiba que as atitudes de Neemias são sempre baseadas em direcionamento vindas da parte de Deus por meio da oração, por meio do jejum. Segunda lição, nós já estamos terminando. Neemias seguiu a direção apontada pelo Senhor. O homem que coloca a sua vida a serviço de Deus e que segue a direção apontada pelo Senhor, sempre vai obter o melhor. Saiba que confiança e obediência são dois ingredientes fundamentais para todo aquele que deseja ter uma vida abençoada, próspera e feliz. E esses dois conceitos estão interligados. Somente mostra confiança aquele que obedece, e somente obedece quem confia. Saiba que não é possível haver demonstração de confiança sem obediência. Nem é possível obedecer a Deus sem confiar plenamente que Ele tem o melhor para nós. Neemias orou e jejuou depois que ele recebeu a direção dada pelo Senhor.
E Neemias, ele prontamente obedeceu. Há um ponto muito importante e interessante na história da vida de Neemias. Em nenhum momento se viu uma revelação profética ou uma aparição de anjos, nem mesmo uma voz vinda do céu e falando com Neemias, nada disso. Neemias recebeu do Senhor a direção dentro dele, no seu espírito, no coração dele. O Espírito de Deus falou diretamente ao espírito de Neemias. Neemias sabia em seu coração o que necessitava ser feito, e assim ele fez. Saiba que não foi preciso nenhuma experiência sobrenatural, visão de anjos, nem revelação profética para Neemias. Isso nos mostra que não é preciso você esperar um profeta te dizer o que fazer, nem uma revelação especial de Deus para que você possa seguir em frente e enfrentar a adversidade. A maneira que o Senhor usou para direcionar Neemias é a maneira mais usual de Deus falar conosco hoje em dia, que é através do Espírito Santo, o Espírito de Deus que fala ao nosso espírito, ao nosso coração, guiando-nos no caminho certo. Esteja atento ao que o Senhor tem direcionado a você fazer. Ouça, procure ouvir o que o Espírito Santo está falando no seu coração, cada dia, em cada culto, em cada leitura, em cada oração que é ministrado, cada vez que você lê a palavra, sempre Ele quer te guiar, Deus quer guiar você no caminho certo. Procure reconhecer o momento atual que você está enfrentando. Neemias ouviu a notícia dada pelo seu irmão Hanani, reconheceu o momento de crise. Eu preciso reconhecer. Neemias chorou, Neemias orou, Neemias jejuou, Neemias falou com o rei, porque ele reconheceu a calamidade que estava sobre ele, sobre o seu povo. Neemias não tentou fingir que estava tudo bem. Afinal, ele vivia no palácio do rei, ainda que como um servo, a situação de Neemias era muito cômoda, do que o restante do povo que ficou lá em Jerusalém, que estava na miséria, que estava no desprezo. Neemias reconheceu o momento de dificuldade e agiu de acordo com a exigência da situação. Infelizmente, existem muitos que não gostam de reconhecer momentos de crise e tentam viver como se nada estivesse acontecendo. Tentam maquiar. Antes, a pessoa trabalhava, às vezes, numa empresa e recebia R$5.000 de salário. Agora, depois da crise, passou a receber 1.500, mas tenta viver como se recebesse o mesmo salário. Essas pessoas que têm problemas para reconhecer uma crise ou não querem reconhecer esses momentos adversos, eles enfrentam muito mais dificuldades, eles tendem a sofrer muito, pois não lidam com a situação de frente. Há uma pessoa que recebe um salário inferior do que recebia antes e tenta manter o mesmo padrão de vida. Essa pessoa estará sujeita a ficar endividado, com o nome sujo e até mesmo a cair nas mãos de agiotas. Mas saiba, reconheça, se você estiver enfrentando um problema, reconheça o problema, reconheça a dificuldade, ore, chore, peça a Deus, jejue. O primeiro passo para a direção, para a solução é fugir, esconder o sol com a peneira, de nada vai adiantar. Neemias viu o momento, orou, jejuou, analisou as opções, falou com o rei. Todos nós passamos por dificuldades, todos nós passamos por adversidades, todos nós somos surpreendidos por muitas crises e tribulações. Agora, viva um tempo novo, viva na direção de Deus, viva sob a orientação de Deus, para que você possa vencer os momentos aflitivos, os momentos de tempestade, de tribulação, de angústia, de medo.
Busque em Deus a estratégia, busque em Deus a direção, busque em Deus a solução, a saída, porque Deus vai te capacitar. Quero orar por você. Pai, no nome de Jesus, eu quero pedir que Tu venhas abençoar este que está me ouvindo, esta que está me ouvindo, e que esse momento seja um momento que possa mudar o rumo da vida de muitas pessoas, para a glória e louvor do nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero agradecer por esse momento que você esteve conosco até agora e dizer que eu estou aqui para te ajudar, para abençoar você, para cuidar de você se houver necessidade. E não se esqueça de se inscrever, se você ainda não fez, no nosso canal Mensagem Edificante. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa te alcançar e que você possa ter de Deus respostas, estratégias necessárias. E se você precisar de ajuda, me procure. Que Deus possa te abençoar rica e poderosa e abundantemente. Até a próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir. Até lá.